O ano de 2021 da Fórmula 1 tem realmente sido muito mais quente do que a gente estava acostumado, principalmente por conta dessa disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Mas com esse GP da Arábia Saudita, essa disputa esquentou ainda mais. E Lewis Hamilton chegou a dizer em entrevista que muitas vezes Max Verstappen é até mesmo privilegiado pela FIA e ele também não entende como deve ser feita uma ultrapassagem ou uma defesa de posição, já que na verdade ele faz completamente diferente do que a maioria dos pilotos do grid acredita que é o certo a se fazer. Se você quiser entender tudo sobre isso, não sai daí, fique ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e realmente esse ano tem sido bem diferente. Muitos incidentes no decorrer do ano, com acidentes importantes, principalmente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. E esse GP da Arábia Saudita não foi diferente, na verdade só serviu para constatar que isso realmente tem acontecido com uma frequência mais alta do que deveria. E acaba que justamente por conta dessas defesas e ataques de posição ali em cima de Lewis Hamilton, acaba que o piloto britânico soltou a língua e falou tudo o que ele pensa sobre Max Verstappen e sobre a perspectiva do piloto holandês em momentos de batalha por posições. Segundo Lewis Hamilton, Verstappen não liga muito para as regras de uma certa forma. E claro que eu vou contar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo as entrevistas que Lewis Hamilton deu e trazendo o entendimento do piloto inglês sobre o seu principal rival, Max Verstappen. Mas antes, eu queria convidar você a já deixar o like aqui embaixo, porque isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais e deixando o joinha, mais pessoas podem conhecer o meu trabalho. Deixa o joinha aqui embaixo, é de graça. O que Lewis Hamilton quis dizer com essa questão de Verstappen? Vamos entender o contexto disso tudo, entender também o que tem acontecido durante o ano para ele reclamar? Basicamente é o seguinte, Verstappen tem sim um estilo de pilotagem extremamente agressivo e que fica no limiar do que é permitido ou não pelo regulamento. A gente sabe, muitas vezes Verstappen tem sim essa tendência de tentar jogar os pilotos para fora da pista, ali para fora da linha branca mesmo. A gente sabe, a parte que delimita a pista de certa forma são justamente as duas linhas brancas que ficam na extremidade do traçado. Muitas vezes Verstappen, utilizando essas linhas brancas ali, acaba jogando o piloto para fora delas. Situação essa que com toda certeza é proibida pelo regulamento, já que segundo esse, na verdade o que é permitido é que os dois pilotos estejam realmente respeitando o espaço dentro dessas linhas brancas. E Verstappen muitas vezes não faz isso. Isso sem contar também com o fato que aconteceu nessa corrida e aconteceu em outros momentos nesse ano de 2021, onde muitas vezes em batalhas de posição, Max Verstappen fica em uma situação onde ele precisa cortar caminho, sair da pista, e geralmente ele acaba preferindo não devolver a posição, o que também é proibido pelo regulamento e gerou diversas penalidades para o piloto holandês esse ano, já que na verdade, se houver vantagem duradoura com um piloto indo para fora da pista, ele deve ou devolver a posição para o seu rival ou então tomar uma punição de 5 segundos, o que é o que geralmente acontece com Max Verstappen e aconteceu muito nesse GP da Arábia Saudita diversas vezes com o piloto holandês. Não é à toa que ele recebeu 5 punições apenas nesse GP, isso sem contar com os pontos na carteira, fazendo com que ele seja o piloto com maior número de pontos na história da Fórmula 1, mais até mesmo do que Grosjean. E é óbvio que quando eu falo de pontos, não são pontos no campeonato, são pontos na carteira de pilotos, que podem até mesmo gerar uma suspensão, por exemplo, para o piloto holandês, se ele não cuidar de realmente diminuir essa agressividade que está assim passando dos limites em alguns momentos. E justamente Lewis Hamilton falou sobre isso. Segundo ele, acaba que a FIA tem sido mais flexível nesse ano, aparentemente na intenção de manter a disputa pelo campeonato mais bonita e mais emocionante. Mas me parece a Lewis Hamilton, pelo menos ele disse em entrevista, que eles têm passado do ponto e que eles deveriam sim ser mais rigorosos com relação a isso. Pelo menos é isso que ele pensa e que os outros pilotos do grid da Fórmula 1 também pensam. Inclusive, óbvio, as fontes desse vídeo estão todas aqui embaixo na descrição. Lewis Hamilton voltou a reclamar do incidente lá no GP do Brasil de Fórmula 1, onde acaba que Max Verstappen realmente empurrou ele um pouquinho para fora ali da pista e fez com que o piloto inglês perdesse tempo na corrida. Claro, não o impediu de vencer aquele GP,
que acabou sendo realmente uma das maiores vitórias de Lewis Hamilton de toda a sua carreira. Mas acaba que aquele momento específico fez com que Lewis Hamilton fosse jogado para fora da pista. E aquilo a gente sabe, é proibido pelo regulamento. Mas aparentemente, justamente tentando manter essa beleza do campeonato, essa disputa realmente, os comissários de prova decidiram nem mesmo investigar aquela situação, mesmo com diversos pilotos do grid e também especialistas no esporte dizendo que Verstappen deveria sim ser punido naquele GP especificamente. Não acho que tenha mudado a maneira como corro. Acho que estamos vendo múltiplos acidentes esse ano, mesmo no Brasil, em que temos que fazer nossa corrida na pista, entre as linhas brancas, e as regras dos comissários não têm sido claras. Essas coisas foram permitidas, então elas continuarão sendo vistas. E Hamilton continuou falando sobre essas situações que Verstappen acaba se enfiando. Segundo ele, essa questão de tentar ultrapassar um outro piloto e acabar saindo da pista para manter a sua posição é algo óbvio para a maioria do grid, e na verdade realmente é, não é questão de torcer ou não para Hamilton. Na verdade, todo o grid fala sobre isso e tem criticado e muito as manobras de Verstappen. Segundo o próprio Hamilton, todos os pilotos sabem, no momento de defender ou atacar ali por uma posição, acaba que não vale se isso fizer com que você saia do traçado. Mas Hamilton deixou claro, isso não serve para um dos pilotos do grid. E isso tudo em uma referência muito óbvia ao seu maior rival pelo título mundial, Max Verstappen. Da minha compreensão, sei que não posso ultrapassar alguém e ir para fora da pista para manter a posição, mas acho que é bem conhecido entre todos os pilotos, só que isso não se aplica a um de nós, eu acho. E Hamilton continuou dizendo sobre essa questão aí de Max Verstappen tentar uma ultrapassagem ou uma defesa de posição a qualquer custo, e segundo ele, isso realmente gera mais incidentes e acidentes muitas vezes. E aparentemente Lewis Hamilton não está nem um pouco disposto a se colocar em posição onde incidentes podem acontecer com tanta frequência quanto Max Verstappen está disposto a se colocar. Está claro que outros ao redor de nós estão dispostos a buscar todo e qualquer tipo de nível para fazer uma ultrapassagem. Então, tentei me manter na pista e fora de problemas, o que significa evitar incidentes se possível. E Hamilton finalizou a entrevista concluindo ali e conversando sobre o fato do medo que ele sentiu no momento do acidente entre ele e Verstappen, onde ele acabou acertando a traseira do piloto holandês. E segundo ele, aconteceu sim dele ter muito medo de acabar saindo da prova. E é óbvio, se ele saísse da prova naquele momento, ficaria claro que o campeonato ficaria nas mãos de Max Verstappen, isso se ele não fosse desclassificado da corrida nessas situações. Mas ainda assim, mesmo nessas condições de desclassificação, ainda assim o campeonato poderia sim estar basicamente nas mãos de Max Verstappen, que com toda certeza precisaria apenas de uma segunda colocação em Abu Dhabi. E acaba que justamente por conta disso, Hamilton sentiu sim um friozinho na barriga e um medo de perder a oportunidade de continuar disputando o campeonato mundial. Definitivamente, sinto que haviam cenários onde esse era o caso, mas não foi a primeira vez que tive que evitar uma colisão. E sim, foi como me senti no momento. Mas algumas vezes você diz coisas no calor do momento e depois volta, revê as coisas e se sente diferente. Mas era assim que estava no momento. Mas o que você acha disso? Você acha mesmo que Max Verstappen realmente tem passado dos limites para conseguir manter a sua posição ou conquistar outra posição dentro do grid da Fórmula 1? Você acha realmente que ele tem perdido o ponto aí nas disputas, principalmente com o Lewis Hamilton? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso e se você acha até mesmo que muitas vezes ele pode estar sendo um pouquinho mais sujo dentro da pista. Comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você pensa sobre essas situações. Com toda certeza, eu acredito que ele tem passado aí dos limites em diversas corridas e que muitas vezes a FIA tem até mesmo passado a mão não apenas na cabeça de Verstappen, mas também na cabeça de Lewis Hamilton, justamente tentando de certa forma, e óbvio que isso é uma impressão minha, é uma opinião do Lucas Camargo, eu tenho tido essa impressão que a FIA tem tentado manipular de forma que ela consiga que o campeonato seja um pouco mais interessante mesmo ali durante todo 2021. E realmente tem sido, a disputa tem sido incrível e a gente tem amado isso. Mas eu sinto que ela tem manipulado, muitas vezes favorecido Hamilton e muitas vezes favorecido
Max Verstappen para que o campeonato continue interessante. Mas uma coisa fica muito óbvia. Verstappen, por conta do número de incidentes em cima de Hamilton e outros pilotos no decorrer de 2021, com toda certeza tem sido sim mais privilegiado pela FIA, já que uma possível desqualificação, por exemplo, do GP da Arábia Saudita iria basicamente dar o campeonato de mãos beijadas para Lewis Hamilton, isso com toda certeza. Mas enfim, como eu já disse, comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso, qual é a sua opinião. E além disso, você é novato aqui no Hora do Piloto, não esquece, já se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho e outra coisa, você pode se tornar um membro por R$2 apenas. Então não perde essa oportunidade e se torne um membro aqui embaixo. E claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.